Oi, meus corações, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, vocês tiveram alguma dificuldade no conteúdo que nós vimos na última aula? Múltiplos divisores? Vocês tiveram alguma dificuldade? Se tiveram dificuldade, vocês têm que entrar em contato com a prof para nós sanar essa dificuldade, tá bom? Eu acredito que se ficou alguma coisinha sem vocês conseguirem fazer, foi bem pouco, porque ele é um conteúdo simples. Mas qualquer coisa vocês entram em contato, tudo bem? E hoje nós vamos falar de divisibilidade. Divisibilidade, como o próprio nome diz, é o processo para divisão. Existem alguns critérios de divisibilidade e nós vamos ver isso agora. Então, ai gente, eu sei quanto tá difícil estar sem a apostila em mãos, porque para prof também não é fácil, para prof também é complicado. Eu também estou usando aqui na tela do meu computador e não é fácil, mas é o que nós temos para o momento. E nada tá fácil esse ano, né, meu povo? Tá bem? Então, mas se Deus quiser, em breve nós estaremos com a nossa apostila em mãos. Deixa eu ver que página, aqui é página 11. Divisibilidade. Como tarefa, a prof. Diana propôs a todos que observassem o quadro a seguir. Nós temos um quadro aí, meu povo, que está na primeira linha lá em cima, números de 0 a 10. E na primeira coluna, múltiplos de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se vocês forem observar, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que a tabuada, do 2 ao 10. Múltiplos, né? Pega ali um múltiplo de 3. Ele vai fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, nada mais é do que a tabuada, certo? Vamos. As crianças analisaram cada sequência e anotaram algumas observações. A sequência dos números que são múltiplos de 5 sempre tem o número 0 ou 5 em sua unidade. Nós sabemos que para ser divisível por 5, eles têm que terminar em 0 ou 5, e os múltiplos de 5 também. Eu observei que todos os múltiplos do número 10 terminam com 0. Os múltiplos de 2, 4, 6, 8 e 10 são sempre pares. Porém, de 2, os múltiplos de 2 é qualquer número par, qualquer um. Mas o de 4 é qualquer número par? Um exemplo, 30. 30 é um número par? Ele é um múltiplo de 4? Não. Então, eu falo, não é porque ele é par que ele vai ser múltiplo de 4, de 6, de 8 e de 10. De 2, sim, mas às vezes tem aluno que se confunde, acha que porque o número é par, ele é múltiplo desses números, e não é. Tudo bem? Nós vamos ver os critérios para ser divisíveis, os critérios de divisibilidade, que consequentemente entra em múltiplos. A professora explicou que se um número é múltiplo de 5, por exemplo, ele também é divisível por 5. Sabendo disso, os alunos perceberam que essas ideias os ajudariam a saber quando um número é ou não
divisível por outro. Se a unidade de um número é 0, então ele é divisível por 10. E se o número terminar com 0 ou 5, então ele é divisível por 5. Todo número par, ou seja, que o algarismo de sua unidade é igual a 0, 2, 4, 6 ou 8, é divisível por 2. Saber se um número é ou não divisível por outro facilita a resolução de problemas, pois dependendo da situação, não é necessário realizar cálculos para resolvê-los. Vocês acham que facilita? Claro que facilita. E muito, facilita muito quando nós conhecemos os critérios. Ao analisarmos números maiores, podemos utilizar os critérios de divisibilidade para descobrir se esse número é divisível ao mesmo tempo por mais de um número. O número 100, por exemplo, é divisível por 2 porque é par, por 5 e por 10 porque termina em 0. Além dessas regras observadas pelos amigos de Ana, existem outras. A professora apresentou algumas para que todos eles conhecessem. Vamos lá, num quadro verde aí da apostila de vocês. Dicas de divisibilidade. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Prof. já falou isso para vocês. Todos os números pares são divisíveis por 2. Para ser um número par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Independente se for dezena, centena, unidade de milhar, milhões. Terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Todos os números pares são divisíveis por 2. Por 3. Quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 3. Entendi não. Vamos lá. 18. 18, 1 e 8. A soma dos algarismos 1 mais 8 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 18 é divisível por 3. Ah, entendi. Vamos pegar outro número. 112. 1, 2, certo? 112. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4, que é a soma dos algarismos. É divisível? 4 é divisível? Não. Então, vamos ver... 105. 1, 0, 5. 105. 1 mais 0, 1. Mais 5, 6. 6 é divisível? É múltiplo de 3? É. Então, essa é a regra de divisibilidade do número 3. Eu somo todos os algarismos e o resultado da soma tem que ser um número múltiplo de 3. Por 4. Quando o número terminar em 00, 00, tá? Ou quando o número formado pela dezena e unidade for divisível por 4. Exemplo, 50. 50 não é, ele não termina em 00. Ah, prof, mas e 20? 20 é, mas 20 é múltiplo. 50 não é múltiplo. Então, todos os números que terminarem em 00, eu não preciso nem fazer conta. Eu já sei que ele é divisível por 4. Qualquer número terminado em 00. Ou que terminem também, ali,
o número formado pela dezena e unidade forem divisível por 4, que termina em números de dezena e unidade que são divisíveis por 4. Por 5, esse é o mais fácil que tem, porque para ser divisível por 5 ele tem que terminar em 0 ou 5, então qualquer número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Por 6, quando o número é par e for divisível por 3. O número, para ser divisível por 6, ele tem que ser par e divisível por 3. Um exemplo, 52. 52 é um número par, mas ele é divisível por 3. Para eu saber se um número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. Então, 5 mais 2, 7. Não, ele não é divisível por 3. Consequentemente, ele não é divisível por 6. Por 8, quando o número terminar em 000, ou quando o número formado pela centena, dezena e unidade é divisível por 8. Lembre-se de que precisa ser um número par. 9, quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 9. É o mesmo sistema do 3, só que aqui tem que ser múltiplo de 9. Mas é o mesmo sistema dos números divisíveis por 3. E por 10, quando o algarismo da unidade é igual a 0. Tudo bem? É simples, só que tem que estudar. Tem que ler, entender, certo? Professora, mas e o número 7? Não tem uma regra que facilite saber quando um número é ou não divisível por 7? Vocês perceberam que eu não tenho 7 ali? Existe sim. O objetivo das regras de divisibilidade é o de facilitarem saber se um número é ou não divisível por outro. Vamos conhecer uma das regras do número 7 e verificar se ela cumpre este objetivo. Um número é divisível por 7 quando o dobro do último algarismo, subtraído do número sem este, tem como resultado um número divisível por 7. Ah, gente, só de lendo aqui eu já prefiro fazer a conta direto. Porque se regra de divisibilidade é para facilitar a nossa vida, só de ler aqui eu já decidi que eu prefiro fazer a conta. Vou terminar, tá? Se o resultado obtido ainda for um número grande e não for possível saber se ele é ou não divisível, repete-se o procedimento. Então, se for um número muito grande, nós vamos repetindo o procedimento de tirar o último, dobrar e subtrair do que sobrou sem ele, até ficar um número para saber se ele é divisível. Exemplo, tem ali, vamos entender. 847. 847 é formado por 847. Se eu vou tirar o último, eu tiro 7. Aí eu dobro o último. 7 mais 7, 14. Pego esse 14 e faço menos o número que sobrou sem a unidade. Entenderam? Então, eu espero que sim. Mas olhem ali que vocês vão entender. Então, ficou 84, que é o número sem o 7, o último, menos 14, que é o dobro do último número, no caso 7, e ficou 84 menos 14, 70. 70 é divisível por 7? É. É um múltiplo de 7? É. Então, eu sei que 847 é divisível por 7. Eu, Patrícia, ia fazer a conta que eu ia muito mais rápido. Mas é critério de cada um. Essa regra parece não atender aos objetivos de facilitar. Ah, viu? Não tô tão errada. A apostila concordou comigo? A determinação da divisibilidade por 7.
pois bastaria dividir direto o número 847 por 7 para saber se ele é ou não divisível. O mesmo acontece com outros números naturais, por isso não são trabalhados as suas regras. Então, meu povo, algumas regras são muito válidas. Do 2, do 3, do 4, do 5, essas são muito válidas vocês saberem, porque facilitam muito a nossa vida. Mas algumas não facilitam, muito pelo contrário, elas nos confundem, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, me chamem. Mas leiam, procurem ali entender, porque não é complicado. As regras de divisibilidade é muito simples, tá bom? Beijinhos e até a próxima!